num certo momento de um jogo digital. Gente, de verdade, as piores questões já passaram. Só falta uma, né? Falta um boss aí pra gente. Dois boss aí pra gente matar, né? Que é a do log, que é fácil, mais difícil de matemática básica, e é de juros. Fora isso, galera, vai ser bem rápido, tá? Prometo. Olha só. Num certo momento de um jogo digital, a tela apresenta a imagem representada na figura. O ponto Q1 representa a posição de um jogador que está com a bola. Os pontos Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 também indicam posições de jogadores da mesma equipe. Os pontos A e B indicam os dois pés da trave mais próxima deles. A disfunção é sacanagem, né, Ana? Pô, a disfunção já tá no nosso sangue, pô, não é um boss. Beleza? Vamos lá. Indicam os dois pés da trave mais próxima deles. No momento da partida retratado, o jogador Q1 tem a posse da bola, que será passada para uns outros jogadores da mesma posição. Seria 2, 3, 4, 5, 6. Cujo ângulo AQB tem a mesma medida do ângulo AQB. Ou seja, ele quer um jogador, tá? Um jogador, show, um jogador aqui, ó, ou esse jogador, que tem o mesmo ângulo alfa desse jogador Q1. Bom, vamos lá. Essa questão, ela abordou uma propriedade da circunferência chamada arco capaz. Arco capaz. Arco capaz de ver o mesmo ângulo, né? Veja bem, quando você tem uma circunferência. Pessoal, quando eu tenho um triângulo na circunferência, né? Quando eu tenho um triângulo na circunferência, cujo lado dele coincide com o diâmetro dessa circunferência, esse triângulo ele pode ser um triângulo equilátero, por exemplo? Sim ou não? Fala pra mim. Se eu tenho um triângulo cujo lado coincide com o diâmetro do círculo, esse lado pode ser um triângulo equilátero? Não. Só pode ser um retângulo. Por quê? Esse ângulo aqui, eu chamo ele de ângulo interno do círculo. Esses dois segmentos de reta aqui, eles enxergam esse arco de circunferência aqui. Isso aqui é um arco de circunferência, certo? Quando eles enxergam esse arco de circunferência, nós vimos que se aqui é o diâmetro, esse arco é metade do círculo. Então aqui nós temos 180 graus de arco, correto? Isso é o arco. Nós temos 180 graus de arco, tá? Beleza. Aqui nós temos um ângulo de 90 graus. Qual é a conclusão que a gente chega? Esse ângulo a gente chama de ângulo interno à circunferência. Esse ângulo interno é sempre metade do ângulo que ele vê. Então, se eu construir aqui uma circunferência, ó, uma circunferência, cujo eu estou enxergando aqui, ó, um ângulo aqui de, vamos lá, 100 graus. Se aqui ele vê um ângulo de 100 graus, é porque esse ângulo tem 50 graus, tá? Nós temos outro ângulo que chamamos de ângulo central. O ângulo central é realmente, né? O valor dele é realmente o valor do arco. Então, por exemplo, quando você demarca aqui o ângulo central, ele vai ter também 100 graus, é a mesma coisa, tá? Mas olha só. Lari, o π a gente usa para calcular a área. Ele já deu a área, entendeu? Só que aqui, veja bem. Veja bem, veja bem, veja bem. Muito importante isso daqui. Muito importante isso daqui. Se esse cara aqui, pessoal, se esse cara aqui tiver um ângulo de 80 graus, qual é o ângulo desse ângulo alfa aqui? Qual é o ângulo desse ângulo alfa aqui? Fala pra mim. Qual é o ângulo desse ângulo alfa, pessoal? Se ele é 80, isso, 40. Perfeito. 40 graus. Se eu construo, se eu construo outro arco, outro segmento de reta, vendo o mesmo arco, qual o ângulo que tá aqui, galera? Qual o ângulo que tá aqui agora? 40 de novo. Essa é a propriedade chamada do arco capaz. Qualquer ponto, se ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, ponto E, que eu botar nessa circunferência, se ele enxergar o mesmo arco, ele vai ter o mesmo ângulo, desde que esteja na mesma circunferência. Então é isso que eu vou procurar. Eu vou procurar um ponto que está na mesma circunferência de Q1, que é o Q3. Por quê? Quando ele for enxergar o gol, ele vai enxergar o mesmo arco. Enxergando o mesmo arco, ele vai ter o mesmo ângulo alfa.
Lembrando que esse arco aqui, ó, ele tem um ângulo 2 alfa. Correto, pessoal? Show? Todo mundo entendeu? Fácil, né? Isso, muito bom, muito bom. Beleza. Tomara que caia dessa esse ano. Agora, apenas uma revisão. Alguns elementos importantes numa circunferência. Olha só, o que que é um diâmetro? Diâmetro é nada mais, nada menos que uma corda que passa pelo círculo da circunferência. É um segmento de reta que corta o centro da circunferência. Isso é um diâmetro. É uma corda que passa pelo centro da circunferência. Só que, se eu tiver um segmento de reta que não passa pelo centro da circunferência e une dois pontos distintos, aí nós temos uma corda. Então, aqui a corda. Corda. Essa corda, ela determina o que eu chamo de segmento circular, né? E aqui, galera, ó, aqui em verde é o nosso arco, né? Imagina, ó, a corda, o arco, aí nós temos a flecha, né? A flecha, ó, a flecha, certo? Flecha aqui, beleza? Então, esse de verde é o arco circular, é o arco da circunferência. Esse de azul é a corda, e esse de vermelho é o segmento circular. Agora, existe também o raio. Existe o raio, tá? Que é metade do diâmetro, tá? É metade do diâmetro. Então, ó, isso aqui é o raio, que é um ponto, é um segmento de reta, que sai do ponto até a extremidade do círculo. E aqui, ó, é outro segmento de reta, que sai do ponto até a extremidade do círculo. Os dois são raios, que sai do centro da circunferência até a extremidade. É um raio. Tudo bem? Quando a gente tem a área feita entre dois raios, isso aqui a gente chama de setor circular. O Enem nunca cobrou como calcular a área do segmento circular, nunca cobrou. Alguns vestibulares já, né? Eles dão um triângulo aqui, a partir do triângulo você consegue descobrir a área, pá, você tirar, beleza, eles dão geralmente esse triângulo aqui, né? Geralmente eles dão esse triângulo. Aí você calcula a área do setor, certo? Depois tira a área do triângulo e acha do segmento, né? Só que nunca cobraram a do segmento, mas já cobraram do setor, beleza? Cobraram do setor. Setor é só uma fatia de pizza. Vocês entenderam a diferença entre setor e segmento? Sim ou não? Entenderam? Beleza. Show de bola. Então, e esses são os principais elementos na circunferência. Para você calcular a área da circunferência, veja bem, para você calcular a área da circunferência, é só você fazer π vezes r ao quadrado, sendo r o raio, tá? Para você calcular o comprimento da circunferência, é só você calcular 2πr. O que que é o comprimento? É a área em volta. Então, por exemplo, rodou uma praça circular, 2πr. Tá bonito, Caleb? O comprimento é 2πr. Agora, se você quisesse calcular a área do setor circular, vamos lá. Se esse ângulo aqui do setor fosse um ângulo de 30 graus, como é que seria? Bom, olha só. πr ao quadrado é a área de 360 graus da circunferência, ou seja, a área de toda a circunferência. Portanto, quanto será a área de 30 graus? E aí você multiplica cruzado. Faz essa regrinha de 3. Acabou. Todo mundo entendeu? José, entendi. Agora, se eu quiser calcular o arco relativo a 30 graus. Bom, pessoal, se aqui é 30, todo mundo concorda que aqui é 60, concorda? Não. Só é 60 se fosse o ângulo interior. O ângulo central mantém. Então, se o ângulo central é 30, aqui também é 30 graus de arco, certo? Também é 30 graus de arco. Então, é a mesma coisa. Olha, 2πr é 360 graus do arco. Então, quanto vai ser 30 graus, né? Nesse lance aí. Tudo bem? Isso, quem vê de longe vê mais, justamente. Quem vê de longe aqui, ó, vê com mais ângulo. Vê mais, né? Vê mais. Show? Beleza.